Salve, nação paraense! Estamos começando aqui mais um projeto da FPF TV e vocês vão entender muito bem o que vai rolar. Mas eu não vou ter essa audácia de explicar e vou passar para o André Cavalcante, que está aqui comigo, explicar sobre esse novo projeto, dessa nova fase da FPF. André, o que a gente está fazendo aqui? E daqui a pouco a gente vai apresentar uma convidada espetacular, mas do mais alto garbo e elegância. O que a gente está fazendo aqui, André? Bom, primeiramente a gente tem que saudar a todos e a todas que estão nos assistindo, dizer dessa felicidade que é a Federação Paraense de Futebol nesse novo momento, tá trazendo para o público paraense novos projetos, novas ações que visam contribuir não só com o futebol paraense, mas com a sociedade do modo geral, né? A partir do Parazão Inclusivo, que é um projeto que se iniciou com a presidência do Ricardo Gluckpol à frente da federação, que está fazendo com que o futebol passe a ser também um canal de educação, um canal de divulgação, um canal de conscientização e, principalmente, um canal de combate a todo tipo de preconceito, né? A gente já passou aí por alguns temas, iniciamos com relação ao combate à homofobia, mas já passamos pelo etarismo, já passamos também pelos preconceitos sociais e muita coisa vem por aí. E a gente está agora, né, nesse mês, tratando de assuntos relevantes em relação às mulheres. Então, mais do que justo começar esse debate relacionado às mulheres com esse primeiro episódio do nosso FPF Cast, com uma convidada, né? E desde já agradecendo a Cássia Gouveia, que se disponibilizou a vir aqui conosco, agradecer ao Clube do Remo, né? Que ela é uma profissional do Clube do Remo que autorizou a participação dela. Mandar um abraço para o nosso amigo Sandro Grautan, que está ali também acompanhando a Cássia. Eu acho isso muito importante, porque mostra a valorização que o clube também dá para as suas profissionais, né? Isso é comum, você sabe, Paulo, que milita aí na área dessa parte de entrevistas, que geralmente quando o profissional do clube vai, é acompanhado por alguém da comunicação, para que tenha essa linguagem única do clube, né? Então eu acho isso muito importante, valoriza o profissional e é isso que a gente busca, né? A igualdade de tratamento, a igualdade, um momento em que chegue, que mulheres e homens sejam tratados da mesma forma. E a partir daí, meu amigo, você, com essa sua excelência aí, com todo o seu garbo e elegância, passa a comandar o nosso primeiro episódio do podcast. Então, André, obrigado. A galera já entendeu. A gente está aqui num projeto que a FPF está fazendo. Nossa, que surpresa! É um podcast que neste momento terá muito tema do Parazão Inclusivo, o mês das mulheres. O André já antecipou. Cássia, um prazer te ter aqui. Obrigado por ter vindo. Bora bater um papo sobre várias coisas, futebol, machismo, sexismo e muita bola também. Obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço, é muito importante, né? Sempre falo que é muito importante a gente ocupar esses espaços para falar sobre coisas que são realmente importantes para o nosso dia a dia, né? Principalmente para nós mulheres. Então, queria agradecer pelo convite, né? E desejar um bom momento para todos que estão nos assistindo e ouvindo. E é isso. Galera, assim, vocês até obviamente conhecem muito bem o estilo podcast. Então aqui a gente vai tentar ao máximo levar um papo muito bacana e interessante para vocês. Não vai ser uma entrevista minha com a Cássia, vai ser uma troca de ideias. Eu quero aprender, eu quero conhecer mais da Cássia, do que ela pensa e dos assuntos que a gente vai debater aqui. Mas para a gente começar e quebrando um pouco o gelo, está na pauta que me deram. 2 perguntas logo em uma para aí depois a gente trocar uma ideia. Quem é a minha convidada, a primeira convidada do FPF Cast? Como chega essa paixão pela bola, pelo futebol, e aí a formação na educação física, que eu já emendei assim, 3 em 1. Então, eu sou a Cássia Gouveia, né, preparadora física do Clube do Remo atualmente, já trabalho com futebol há 5 anos, na verdade. Não comecei com futebol feminino, apesar da maioria achar que sim, mas eu comecei em futebol de base, e desde então não parei mais de trabalhar com futebol. E esse amor surgiu assim desde criança. Eu falo que eu fui incentivada desde o meu nascimento, né? Meu pai e minha mãe, eles brigavam muito por futebol em casa, né?
Então era uma coisa que eu tinha presença desde sempre. Brigavam muito como? Entre eles ou... Entre eles, porque meu pai é Remo e minha mãe é Paysandu. Então eles brigavam muito dentro de casa por causa disso. E aí a gente sempre tava ali ouvindo coisas relacionadas ao futebol. E também desde criança acompanhava. Tinha um primo meu que jogava futsal. E aí eu ia acompanhar. Então sempre tive envolvida nessa questão do esporte. Sempre foi uma coisa que me puxou desde o começo. E quando eu entrei ali no meu último ano ali na escola, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da minha vida, mas eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada ao esporte e principalmente ao futebol. Então, eu achava que eu ia fazer jornalismo quando eu entrei no último ano, mas eu acabei optando por fazer educação física, mas sem ter certeza que era possível trabalhar na área que hoje eu trabalho. Porque quando eu iniciei a minha vida, né, na educação física, não existiam mulheres fazendo o que hoje eu faço, que é atuar na preparação física. Então, é difícil tu começar aqui no Pará, no Sem caso. referência. Existiam referências de outros estados, mas aqui não existia. Eu não conhecia nenhuma mulher que trabalhava com preparação física de futebol feminino. Infelizmente, até hoje eu não conheço. Não é uma coisa que melhorou de lá pra cá. Eu continuo sendo a única preparadora física de futebol feminino aqui na região. Mas eu queria muito que essa história mudasse. Então a gente tem que... Primeiro, vamos lá. Uma coisa que me levou à curiosidade. O futebol para ti, na tua casa, tu começaste falando sobre o repá, né? Na tua casa, tua mãe, teu pai discutindo. Tens irmãos? 2 irmãs. 3 mulheres. 3 mulheres. Isso era diferente? Tu sentia alguma diferença? Só um minuto, perdão. 2 mulheres que eu cresci junto. Agora eu tenho mais uma irmã. Nós somos 4 tá, no total. Tá. Não, o que eu digo assim, essa relação do futebol, tu sentia alguma diferença em casas com meninos? Ou não, na tua era tranquilão? Não, na verdade, o meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram problema com isso. Quando eu era mais nova, eu comecei a acompanhar futebol um pouco mais do que a maioria, tipo, das meninas da minha família. Só que nós somos muitas mulheres na nossa família. As minhas 2 irmãs também gostam muito de futebol, então era uma coisa que pra mim era comum. Eu não me via diferente, porque as minhas primas gostavam muito de futebol, então era uma coisa que era muito comum pra mim, no meu ambiente familiar. Quando eu comecei a sair desse ambiente familiar, que eu comecei a entender que não era tão comum mulheres que gostavam de futebol. Quando tu saíste do teu ambiente familiar, mas ainda, tipo, amigos, escola... Exatamente. Tipo, eu começava a ver que existia uma diferença ali. Não era uma coisa tão comum. Tipo assim, as pessoas se surpreendiam quando eu começava a falar. É uma coisa que eu sempre falo, que sempre me incomodou, é que toda vez que eu começava a falar, falando, nossa, tu entende? Era sempre uma surpresa muito grande. Te pediu a escalação do Remo do Paysandu de 94. Isso sempre aconteceu desde sempre. Na verdade, a principal é a do pênalti. Eu já ia dizer, tem umas perguntas mais engraçadas ainda que fala. Tu entende o que é impedimento, né? Tu sabe o que é impedimento? Como é que faz? Quando é uma espécie pênalti, de teste. É sempre um teste. É sempre um teste. Aí quando tu passa no teste, tu fica naquela situação de nossa, sendo que é uma coisa, pra mim, sempre foi comum, né? Mas, Cássia, eu te fazer uma pergunta bem direta. Nesse período, tu sentiste o preconceito? Eu senti, mas naquela época eu não entendia dessa forma. Tu sabia porque eu era criança, né? Eu não entendia dessa forma. Mas eu achava, tipo, não tô entendendo porque, tipo, estão me fazendo essas perguntas. E aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo. E isso foi... Tu acha que esse ponto... Porque assim, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vou ao estádio, não é muito... eu sou de uma geração bem mais atrás. Era bem mais difícil e muito diferente a presença feminina do estádio. E eu acho que isso mudou. Eu estou falando da minha ótica, década de 90, início de 2000. Mas tu és de uma geração muito mais para frente que a minha. Como é para ti isso? A gente já vai entrar no papo de uma mulher, que tu me falaste, eu não sabia, única na sua profissão, aqui. Mas assim, no estádio, como é que tu tá vendo isso? Porque eu vejo que não sei se é a passos de cágado, como a gente fala, isso está tendo uma evolução. Não sei se evolução é o termo, Cássia. Está tendo mais mulher querendo ir para o estádio, independente de qualquer coisa. Eu vou para o campo porque eu vou ver o Remo, vou ver o Paysandu, o Águia, a Tuna, enfim, qualquer time.
Eu tenho visto muito mais mulher comentando sobre futebol, né? Falando sobre futebol. A gente está vendo uma presença feminina maior. Até quando a gente liga a TV para assistir Perfeito. assuntos relacionados ao esporte, a gente está vendo mais mulheres aparecendo. E isso não era tão comum antes. E hoje em dia a gente vê muito mais. Eu vejo muito mais mulheres falando e conversando e vamos pro estádio. E tenho visto uma presença feminina muito grande nos jogos de futebol feminino. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque eu acho que a gente, principalmente a gente, não que a gente escolha público, jamais. Eu tô falando que é importante a gente ter a presença feminina também, porque é um apoio de mulheres que sabem o que aquelas mulheres estão passando. Porque se uma mulher que deseja ir para o estádio sofre um preconceito, imagina uma mulher que decide jogar futebol. Isso é uma coisa muito maior. Então eu acho importante que mulheres se apoiem nessa situação e ver mais mulheres acompanhando o futebol feminino tem sido uma surpresa muito boa. E para as jogadoras também, elas se sentem mais abraçadas, vendo gente que permeia o futebol, mais mulheres, ou isso ainda não? Tu entendeu? Quero dizer assim, se tu te sente melhor, feliz, elas jogando também, tipo, quem tá comentando o meu jogo é uma menina, quem tá vendo o meu jogo tem um público feminino aqui que me entende melhor, não sei, veio uma pergunta minha agora, assim, ou não. Eu vejo que elas ficam animadas. Uma vez eu falo que quando eu cheguei na SMAC, né, em 2018, eu sofri uma leve, não era um preconceito, digamos assim, mas elas tiveram uma situação ali comigo. Elas não me aceitaram de primeira. Eu sempre falo que elas não me aceitaram de primeira. E aí a gente foi trabalhando isso, porque elas não estavam acostumadas, elas nunca tinham trabalhado com uma mulher. É isso que eu ia perguntar, não te aceitaram de primeiro pelo fato de ser mulher? Elas nunca tinham trabalhado com uma mulher. E também não com alguém tão nova, porque eu sou muito nova, então as pessoas não imaginam. Tipo, quando eu entrei na SMAC, eu tava terminando a faculdade, eu tinha 20 anos. Então. Eu tinha 20 anos. A gente vai falar sobre etarismo aqui também, não? Então elas não, tipo assim, não sei se elas não acreditavam muito bem e tal. E aí eu lembro muito bem que quando acabou o campeonato, algumas me pediram até desculpa, né? A gente foi campeão naquele ano, elas me pediram até desculpa, porque elas tiveram uma dificuldade de me aceitar de primeira, mas depois se tornou uma coisa muito mais tranquila para elas, porque agora elas tinham alguém que entendia coisas que outras pessoas não entendiam. E aí por exemplo, elas tinham mais facilidade agora para chegar e falar para mim problemas de natureza feminina, né? Que é o ciclo menstrual delas e tudo mais. E tu, como preparadora, eu estava vendo Bernardinho, Zé Roberto, eles falam que isso foi uma das coisas que eles, homens, tiveram que aprender muito, né? Porque muda tudo e uma parada. E eu não sei se vocês sabem, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de falar, porque as pessoas nem todo mundo sabe. Mas mulheres que ficam muito tempo juntas, o ciclo menstrual delas se alinha. Então, inclusive todas nós menstruamos juntas. Então, às vezes, era uma coisa meio complicada, assim, né? A gente já ficava num ambiente com tinha gente mais estressada, a gente já sabia, tá chegando a tua. Então, era uma coisa assim que acabou... porque mexe no psicológico, né? Sim, com certeza. Tem mulheres que ficam mais sensíveis. Tem mulheres que ficam um pouco mais irritadas, então isso interfere muito. Existem estudos também que dizem que nesse período é mais comum que mulheres levem cartões. Então são muitas coisas que acabam influenciando. E eu comecei a tentar fazer com que elas entendessem que eu estava ali também para entender esse lado delas, que talvez alguém não tivesse entendido antes, ou não tivesse dado tanto entendimento em relação, né, a uma questão que é muito feminina. E aí, talvez, esse olhar para elas mudou muito para elas a forma que elas começaram a se ver. Então, elas começaram a aceitar melhor. E mudou muito o nosso relacionamento do começo para cá. Quando você começou a falar, eu lembrei dessa história, eu acho que foi o Zé Roberto. E o Zé Roberto é um cara que eu sou muito fã do Zé Roberto, que talvez se o Zé Roberto tivesse nascido nos Estados Unidos, ele já devia ter umas 2.000 estátuas espalhadas pelo país. E ele fala realmente dessa questão do entendimento da atleta, né? E dentro desse aspecto, Cássia, há alguma diferenciação física por conta do ciclo menstrual? Isso é uma dúvida que me ocorreu aqui. Como preparador, há algum índice que indique
que quando a mulher está menstruada ela tem um desempenho melhor ou pior, fisicamente falando? Sim, a gente tem uma... Eu fiz, inclusive, o meu TCC agora da minha pós-graduação foi relacionado ao ciclo menstrual e o percentual de gordura. E eu consegui verificar que as atletas com maior percentual de gordura, elas têm o ciclo menstrual regular. E as atletas que têm o menor, tipo, o percentual de gordura ali considerado aceitável para a modalidade, para a disputa, né, ser um atleta futebol, profissional. Exatamente, elas acabam tendo o ciclo menstrual mais irregular. E isso se dá por diversos fatores. O primeiro que a adiposidade é muito importante para a mulher. E quando a gente traz uma mulher atleta, a gente acaba, digamos que prejudicial certas coisas. Então existem mulheres que não têm o ciclo menstrual, quase que não menstruam durante esse período ali de ser atleta. E sem medicamento, sem nada. Isso por causa de uma tríade que se chama tríade da mulher atleta, que é um dos sintomas é justamente esse. Olha. Então, a gente sabe que existem muitas questões que o ciclo menstrual acaba interferindo. Desempenho, principalmente no futebol, que é um esporte muito longo. Então, eu tive atletas que, vamos supor, elas acabaram descer a menstruação na hora do jogo. Muito longo que tu fala a duração da partida. A duração da partida, porque existem jogos que são mais curtos e não fica o tempo inteiro. Exatamente. E a intensidade do futebol é muito grande por um período muito longo. Então, a atleta menstruou antes de começar o jogo, no intervalo ela pediu para sair porque ela estava desidratando muito. Então, ela não estava conseguindo render o que ela esperava que ela fosse render. E aí a gente tirou porque realmente não tinha como continuar da maneira que ela estava. E treinador? Eu vou voltar para Cássia entrando na SMAC, porque, como eu falei, é bate-papo. Deixa só para a gente não fugir desse aspecto, é uma questão até interessante. Dentro de todo esse contexto que você falou agora, a gente sabe que a mulher ela disputa uma competição de futebol com as mesmas regras e as mesmas peculiaridades que o homem disputa. Dentro de tudo isso que você falou agora, tu vê necessidade de haver uma adaptação do jogo em si mesmo, dos 45 contra 45. Eu já vi tweets nessa questão? Eu não vejo necessidade. Eu já briguei muito sobre isso. Eu sempre brigo muito sobre isso, porque, em primeiro lugar, eu sempre falo, muitas vezes eu ouço, tem que diminuir a trave. Eu sei que não é isso que você tá me perguntando. Né? Exatamente. Eu lembro. De vez em quando eu solto lá quando acontece um placar igual esse que tá acontecendo, né? De Manchester, eu sempre falo, tem que diminuir a trave, porque é uma coisa que acaba acontecendo, né? Placares não cara, eu tinha que jogar no Mas é importante a gente fazer essas perguntas pra gente fazer o contrário. Eu brinquei porque eu acompanho, sei das coisas. É porque assim, né? Em primeiro lugar, eu sempre falo que o futebol feminino ele ainda é um produto que tá crescendo. E imagine só a gente, né, os clubes em geral terem que treinar com um local, uma trave menor. Se já é difícil para algumas equipes encontrarem campos para treinar, imagina se tivesse que adaptar todas as questões de diminui campo, diminui trave. Então é uma coisa que eu sou completamente contra, sempre fui. E eu acho que, independente dessa questão, a intensidade do jogo realmente vai ser menor, porque somos mulheres. Então a gente entende que a intensidade vai ser menor, mas isso não acredito que influencia. Não à toa que a gente está vendo cada vez mais mulheres superando em relação à distância percorrida durante o jogo, a intensidade, né? E, assim, em relação ao tempo, eu entendo que por ser um período, né, somente que atrapalha, não pode a gente mudar toda uma situação por causa de um período, até porque existem hoje muitas equipes que fazem controle de ciclo menstrual de atletas e elas, inclusive, não menstruam durante a competição. A competição toda sem menstruar? Durante a competição toda. Mas não é prejudicial à saúde? Assim, os médicos acabam... É como se fosse uma mulher que não quer menstruar. Tem mulher não atleta que não quer, que usa... Anticoncepcional. O próprio anticoncepcional ele é uma forma de acabar ali com a menstruação, né? E é assim que eles fazem, inclusive, esse controle. Eu não sei o quanto isso afeta no desempenho e alguma outra coisa, porque eu uso de um medicamento. E aí eu vou te fazer uma pergunta que também me veio agora. Isso é visto alguma coisa... doping? Não, de forma alguma. Mas a pergunta é muito idiota ou não? Não, é uma pergunta pertinente, porque não deixa de ser, né, um remédio. Um tipo, um hormônio, né? Isso. Mas perfeito,
não tem essa questão. E quando acontece a questão do doping, as atletas informam os medicamentos Sim. que ela usa, inclusive o anticoncepcional. Deixa eu só te explicar como essa tua pergunta é extremamente pertinente. E às vezes a gente entra nessa seara e talvez para algumas pessoas pode parecer que isso não é tão importante, né? Por que eu estou te falando isso, por exemplo? Nós hoje, as competições da federação, que isso é reproduzido também pela CBF, tu basicamente obedece 2 regulamentos. O regulamento geral de competições e o regulamento específico da competição. O regulamento geral das competições não faz nenhum tipo de distinção nesse sentido. Tu tá entendendo? Então, quer dizer, por que eu estou falando isso? Pode chegar um determinado momento em que uma dúvida dessa influencia ou não influencia, as regras têm que ser iguais, essa questão do ciclo menstrual, e na verdade tu trata tudo de uma forma igual. Tanto a competição tem esse regulamento geral, que é para competição masculina, competição feminina, competição de base e tudo mais. Tá entendendo? E aí começam a surgir outras situações. Por exemplo, essa semana a CBF lança a possibilidade de time mistos, onde homens e mulheres vão jogar no mesmo time em competições oficiais. Entendeu? No futebol amador. No futebol amador. Então, mas é um avanço no meu entendimento. Agora, a gente, por exemplo, eu que trabalho diretamente nessa questão de regulamentações, eu estou percebendo agora a necessidade que você tem de levar essas questões específicas também em consideração. É um avanço? Assim, eu vou primeiro falar uma questão aqui em relação a... Antigamente, antes mesmo de começarem a colocar as 5 substituições no masculino, já era uma coisa presente no feminino. É uma coisa que já acontecia há bastante tempo. Então, pra gente, inclusive, não fez diferença nenhuma esse aumento, porque era uma coisa que a gente já fazia. Então, existia, digamos assim, uma certa diferença entre coisa e outra. Em relação à questão do futebol amador, eu acho que tem várias coisas que a gente pode analisar, né? E a gente analisa, assim, justamente pela questão de que existem... Qual é a questão? Mulheres até 13 anos, aqui não existem competições de base que abranjam mulheres. Teve aquela situação da menina do Botafogo. A Giovana, que inclusive... Que agora está nos Estados Unidos? Está nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui não tem competições femininas que ela possa participar. E em alguns casos, ela não conseguia participar. Eu já vi casos também de uma menina que era daqui do Pará, ela era goleira, e ela tentou participar de uma competição porque ela jogava naquele time e aí não deixaram, porque ela era mulher. Só que não existe uma categoria feminina para que ela possa participar. Então, por que não participar? E para mim, meu entendimento, isso é muito importante, principalmente nas categorias de base. Mas depois de um tempo, eu acho que o mais importante mesmo é a gente investir em modalidades femininas, em categorias de base feminina, para que a gente tenha um retorno pro futebol feminino brasileiro, que é uma das coisas mais importantes, porque o futebol amador, ele é quem fomenta o futebol profissional, né? Então a gente precisa ver mais mulheres jogando e precisa incentivar que mais mulheres joguem para que a gente possa ter mais atletas profissionais. Inclusive para tu aumentar a base para o que tem mais visibilidade, que é a seleção. Justamente. Ou seja, quanto mais base que tu tem para ver essas meninas jogando, tu vai ter mais, que é o inverso do masculino nesse caso, né? Porque eu lembro, eu estava vendo alguma coisa da Pia, que é a treinadora da seleção feminina, Pia Sandhagen, que ela diz assim, é difícil a mudança da geração, teve até aí, depois a gente pode até entrar nisso, mas assim, a base é menor do que parece ser, né? A base no sentido de amostragem. Isso. Mas eu acho que isso é estrutural, né, Cássio? Por exemplo, os Estados Unidos ele tem um case de desenvolvimento do futebol feminino que é baseado nas escolas, né, nas universidades. Aqui é totalmente diferente, né? Eu acho que... Na verdade, nem existe esse incentivo nas escolas aqui, eu vejo dessa forma, né? Inclusive, quando eu fiz meu TCC na faculdade, eu falei que era um dos motivos para que a gente não fosse acostumada, porque quando a gente chega na escola, pelo menos quando eu estudava era assim, a menina vai meninas jogando vôlei ou queimada, e meninos jogam bola. Então, a gente não tinha esse incentivo de jogar desde o começo. Então, né? Falta esse incentivo, assim, desde os primórdios, porque se tu não entende que isso é uma coisa que é uma possibilidade para ti, como é que tu vais saber que tu podes fazer? A maioria das atletas que eu tenho hoje, que eu já trabalhei durante toda a minha vida, sempre falaram pra mim que elas jogavam com homem na rua. Sim. Elas não jogavam com outras mulheres, porque não era uma coisa comum. Cara, assim, eu vi até um negócio interessante essa semana, que ela citou agora, eu achei muito engraçado. Engraçado não, na verdade, eu achei até muito legal.
Eu vinha passando ali na Almirante, na frente da Tuna, e eu vi uma turma de meninas vindo da Tuna com o professor com um saco de bola de futebol, ou seja, elas estavam fazendo a atividade física, possivelmente no campo da Tuna, jogando futebol. Que é uma coisa que não se vê, como tu estás, inclusive, reforçando. O próprio Remo fez uma escolinha de futebol agora lá na sede social, que é focada em mulheres, em crianças, no caso, né, em meninas. Então é uma coisa muito importante, porque isso aí, pra mim, é uma prova viva de que o futebol feminino tá crescendo, porque agora a gente não só tem essas questões, porque existe isso hoje porque existe procura. Cara, eu acho engraçado, ela citou aí o Remo. Eu me lembro que em Perfeito. 2016, quando eu era presidente do Remo, nós tínhamos um time de futebol, de futsal, que era da base, onde a filha do Rodrigo Sarala, lembra dele, que foi meia do Remo? Sim. Ela jogava com alto rendimento com os garotos. E ela era uma das principais jogadoras do time. Por quê? Porque ela não tinha o time feminino para ela participar. A gente está indo no caminho do futebol e eu vou tentar fazer o link com a Cássia que entrou na SMAC. Tu falaste, pô, eu queria ser jornalista, aí no meio assim, no último momento da decisão, eu fui para preparação física e foi aí que eu percebi que não tinha... E como é que foi que abriu a porta da SMAC? Por quê? Que tu podia ser preparadora física, podia ser um monte de outra coisa e tal. Por que querer tanto estar num meio que tu sabias que era Difícil. que era difícil para eu ser legal? Aí eu vou emendar aqui. E já que tu falou da aceitação das atletas, você disse que começou no futebol masculino, não foi? Futebol de base. Pois é, de base. Então, como foi ali também a recepção no futebol, masculino? Ele já Onde tu sentiste demais essa... Então, eu sabia que eu queria trabalhar com futebol desde que eu comecei a minha vida na faculdade. Na verdade, desde que eu comecei a pensar em trabalhar com alguma coisa na vida, eu sabia que eu queria trabalhar nessa área. Porque sempre foi aquilo que me guiou pra fazer qualquer coisa. Era uma coisa que eu sempre gostei. Qualquer jogo que estiver passando na televisão, eu tô assistindo. Hoje em dia assisto mais jogos de futebol feminino, mas sempre gostei muito de assistir futebol. E aí... Até porque hoje tem mais opções para tu ver o futebol feminino. A grade aumentou demais pro futebol feminino. E aí, em 2018, eu comecei a minha vida no futebol na Tuna, Luso, no Sub-15 da Tuna. E, assim, eu entrei lá através da minha faculdade, né, da minha universidade, que mandou para eu fazer um estágio supervisionado num society lá da Tuna, né? E aí, o treinador da Tuna trabalhava naquele society, e aí ele perguntou e eu acabei indo trabalhar no Sub-15. E assim, eu não trabalhava na preparação física especificamente. Quando eu entrei ali na Tuna, eu fazia scout de jogo. Era isso que eu fazia. Então eu analisava quantas finalizações o time fez e não sei o quê. E aí eu fazendo tudinho na hora do jogo. No Sub-15. No Sub-15. Já me pega o Sub-15 ter isso, mas tudo bem. Isso Mas eu entrei lá oferecendo uma coisa que eles não tinham, né? Então foi uma coisa que era diferente pra eles. Naquele momento, era o Sub-15, né? Da Tuna ainda tava... A Tuna ainda não tinha voltado ainda pra primeira divisão. E trabalhei ali um período ali durante a competição, né? E acabei saindo. Assim, a recepção deles não foi tão ruim assim. Eram vários moleques, né? 14, 15 anos, tinha um de 13 lá que não podia jogar. E eles me tratavam de boa, muito tranquilo. Eu não via, porque eu não trabalhava especificamente numa área de preparação física onde eu teria que conviver e mandar eles fazerem coisas. Tem uma diferença, né? A relação de poder não existia. A relação de poder não existia. Eu mostrava as coisas que aconteciam no jogo pra eles, falava sobre as coisas que aconteciam no jogo e no treino, mas era diferente. A tia é boa, né? Já era tia, né? Já era tia. Naquela época eu comecei a ser chamada de tia, foi naquele momento. E dali eu... Relaxa que para moleque de 13 anos todo mundo é tia. Aí eu entrei eu tava na faculdade, né? Tava fazendo meu TCC. E o meu TCC seria sobre futebol feminino. E aí o meu orientador, ele trabalhava na SMAC também, meu orientador de TCC. O Eric trabalhava na SMAC, trabalha no Remo também. E ele me levou pra SMAC e ele falou, olha, tu já vai fazer TCC lá mesmo? Tu podia aproveitar e ir nos jogos e tudo mais. E aí eu comecei... naquele ano, finalzinho da minha faculdade, entrei na área de preparação física, não como preparadora de fato, porque eu não era formada ainda, mas auxiliando.
mais auxiliando. E A SMAC já voando. a SMAC tinha acabado de participar de um brasileiro em parceria com a Tuna Luso Sim. em 2018, isso, em 2018. Não, minto, em 2018 ela tinha participado como SMAC, em 2017 que ela participou como Tuna Luso. E não tinha classificado e ia ter que disputar o Paraense para poder conseguir vaga na Série A2. E a gente foi campeão, né, naquele ano também e conseguiu a vaga pra A2 daquela vez. E aí foi o que tu falaste, né? A pergunta, peraí, que eu me perdi. A pergunta foi em relação a como eu acabei optando, né? E aí foi um caminho muito natural pra mim. Era uma coisa que eu queria fazer. Sempre foi meu sonho. Eu me lembro que uma vez na faculdade, um preparador físico foi dar uma palestra. Ele era preparador físico de um clube. E ele foi dar uma palestra lá na faculdade. E aí ele perguntou quem tem vontade de ser preparador físico e tal. E aí eu fui a única mulher que levantou a mão. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tu tem certeza? Mas de futebol? Eu falei, é. Aí ele, então tá. Não, de queimada. Aí ele, não, então tá. E aí não falou mais nada, né? Eu falei que eu queria, então ele aceitou aquela resposta. E aí eu falei, um dia eu vou mostrar pra ele também que dá pra fazer essas coisas. Mas ele ficou... Mulher. Aí veio que é a pergunta que, assim, tu acha que ele foi pego de surpresa? Eu acho que ele foi pego de surpresa. É, isso. Não, vezes... nem sempre. Às vezes eu entendo que de uma certa forma assusta, mas assusta justamente né? por não causa saber disso. Que não tinha mais de... Só tinha tu, né? Na verdade, quando eu comecei, eu falei, gente, mas é uma área que não tem mesmo, né? Quase não tem, quase a gente não vê. E aí eu fui olhando, eu via técnica, né? Mas preparadora física não tinha. Até hoje. Nessa preocupação dele aí, em algum momento tu sentiste que isso poderia ser pertinente? Sim, porque na verdade eu sabia que talvez ele estivesse me alertando para muitas coisas aí que eu podia passar. E eu entendi isso depois. Falaste com ele já depois? Não, nunca mais falei com ele. Mas é uma coisa que a gente não entende na hora, né? A gente só entende também, depois. Né? Eu tinha 19 anos. É o seguinte, a gente, quando fala essa questão de preconceito, de algum problema, a gente pensa muito em torcida, né? Mas a gente sabe que não é só o torcedor que tem no futebol. Dentro desse conjunto de pessoas que atuam, vamos lá, desde dirigente, patrocinador, atleta, treinador, torcida, de todos esses atores, tu sentiste algum tipo de problema de preconceito nesses todos? Tu tem como dizer assim, olha, não, com dirigente nunca, mais com torcida e tal? Se é que aconteceu também. Assim, eu já passei por várias situações, assim, um pouco mais complexas, né, trabalhando com futebol. Desde o comecinho, eu sentia olhares um pouco mais complicados e tal. Uma vez, num jogo de torcida, eu ouvi uns comentários um pouco... complicado de se ouvir, né? A gente tá ali trabalhando... E aí a gente tá falando de assédio. A gente tá falando de assédio. E aí a gente ouve umas coisas assim que eu não acho plausível, sabe? Eu nunca vi uma mulher fazendo isso num jogo de futebol masculino. Acontecer uma notícia que saísse porque uma mulher tava assediando um cara no jogo. Isso nunca aconteceu. Mas... nesse dia eu me assustei, porque ainda não tinha passado por uma situação como essa, com torcida. Porque quando eu comecei... Tu no campo... Eu no campo. Isso. Não foi aqui em Belém. Foi num jogo fora. Inclusive, foi o que aconteceu. Era um jogo que ia abrir a final de um outro campeonato. Era um campeonato brasileiro feminino que a gente ia jogar. E ia abrir a final do piauiense masculino. Então, tinha ali a torcida que estava esperando para ver o masculino, já estava lá. E aí eles começaram a fazer... Na teoria, ok, né? Deveria ser ok, exatamente. Né? Mas eram pessoas que não estavam acostumadas a ver futebol feminino, provavelmente. E aí, por causa disso, né, se acharam na liberdade de falar coisas um pouco complicadas ali de se ouvir. E ali, tu tá trabalhando, tu não imagina nunca que tu vai passar por uma situação como essa, né? Mas, assim, depois disso, nunca mais de torcida, porque eu comecei a não ficar tão próximo também de arquibancada. Eu não gosto de... Vai pegando casca, né? Eu aqueço mais um pouco pra cá e eu acho que eu também fiquei surda ao longo do tempo, então eu finjo que eu não ouço também, né? E de torcida foi mais isso, que aconteceu uma vez, foi muito incômodo pra mim. Também já vi de
gente falando isso para atletas era uma coisa que me machucava muito mais, porque eu já vi gente fazer isso com atletas minhas de base. Então isso me deixava muito mal. Vamos dar nome aos bois. Gente que é dirigente? Não, eram torcedores. Mais torcida, né? O meu problema é com torcedores. Não, não só torcida, mas eu digo assim, nesse dia foram torcedores. E aí estavam falando palavras absurdas para atletas de 17 anos, 18 anos, era o campeonato de base, aqui no Pará, nesse caso. E aí eu fiquei assim, gente, como é que pode? Voltamos ao assédio, porque palavras absurdas... Sempre, na verdade, não só assédio, como xingamentos, mas relacionados ao ser feminino, né? Uma misoginia, realmente. Exatamente. Então a gente ouve muitos comentários em relação a isso. É uma coisa um pouco complexa, às vezes, de torcedores reclamando tem que investir mesmo no feminino. São coisas assim que a gente acaba ouvindo também muitas vezes. Ou só investe no feminino e não sei o quê. Tem umas coisas meio assim. Tem gente que reclama de CT. Né? Tem gente que reclama de tudo. Essa aqui é a realidade. Eu queria aproveitar o gancho do André. A FPF está fazendo uma pesquisa sobre perfil de torcedor e tal. Queria que tu falasse um pouco disso. Só para editado, sobre essa pesquisa que você vai falar, que ela fez uma fala muito boa, porque esse é um dos motivos que afasta a mulher também da torcida, que afasta a mulher dos estádios. Quando for falar da pesquisa, fala que é uma pesquisa que ela é feita por torcedoras, em parceria com a federação. Aproveitando aqui, já? Vai. Bem, aproveitando isso que o André falou, né, que tu também respondeste, Cássio, e aproveitando, a gente vai falar um pouco sobre essa pesquisa que está sendo feita em parceria com a FPF, em parceria com a DPE, por mulheres, né, da torcida, torcedoras. O André que está a se despedir de nós aqui nessa participação mais do que especial, do mais alto garbo e elegância. E aí eu queria que tu aproveitasse isso, inserisse o assunto nessa tua... Pois é, breve. Na verdade essa pesquisa, ela vai trazer muitos subsídios, né? Como a Cássia falou, existe ainda essa cultura, infelizmente, vamos resumir essa palavra assédio, né? De essas brincadeirinhas, esse machismo, às vezes, que as pessoas até tentam justificar. Não, isso é uma brincadeira. Não, não é brincadeira, né? Isso realmente é assédio. Isso é um mal que se faz para a pessoa. Então, essa pesquisa, ela vai trazer esse subsídio, inclusive, para nos ajudar a adotar políticas para combater isso. Tá? Então, eu vou, logicamente que a minha participação especial era bem rápida, acabou se estendendo mais, mas eu acho que é um assunto muito bom de se discutir, porque todos nós aprendemos mais. Eu estou saindo daqui, por exemplo, com vários conhecimentos adquiridos, com o que a Cássia falou aqui, em relação a essa questão do ciclo menstrual das mulheres, essa relação de até mesmo fazer uma reflexão aonde a gente pode melhorar. Não é dar um tratamento diferente, não é mudar a regra do jogo, mas melhorar o que a gente já tem. E é muito importante nós termos isso, né, Paulo? A gente precisa entender isso. Eu sou diretor jurídico da federação, já fui diretor jurídico de clube, fui presidente de clube, então eu sei o quanto nós precisamos ter essas informações. Então eu, me despedindo, já te agradeço a tua participação, obrigado pelos ensinamentos que tu deixas aqui pra gente. Peço a todos que estão nos assistindo que participe dessa pesquisa. Volto a dizer, é muito importante essa ferramenta para que nós possamos, inclusive, desenvolver políticas para que a federação contribua com a mudança desse cenário ainda lamentável do futebol paraense. E brasileiro e até mesmo mundial, para se dizer, né? Então, muito obrigado, Paulo. Sucesso. Nas próximas, estamos juntos. A gente vai falar antes de terminar que vem mais gente também, que não é só nós. Outro dia vamos trazer aí o presidente também para participar, tenho certeza que ele vai gostar muito. Cássia, a federação está de portas abertas para você. Leve um abraço para toda a diretoria do Clube do Remo, para o nosso presidente Fábio Bentes, e dizer que é essa a finalidade da federação. Mudar um pouco essa cara do futebol no sentido de dar oportunidade para que todo mundo que é ator desse esporte que é apaixonante possa contribuir com a evolução dele. Obrigado. Eu que agradeço. E aí, o que tu achas, o que tu pensas, o que tu falas dessa pesquisa e o quão ela é importante? Assim, nisso tudo que tu falou, de não ouvir mais tanta coisa, de ser um ambiente mais legal para eu sair com as minhas amigas para ir pro campo, como os meninos. É uma coisa assim que
é muito importante, como ele mesmo falou, vai trazer melhorias, com toda certeza. É muito importante a gente dar esse espaço para mulheres falarem o que elas realmente estão sentindo, o que elas estão passando. E durante toda essa vida, né, que eu comecei a ir mais para estágios, para esse campeonato feminino, uma vez eu tava na final do campeonato brasileiro da Série A2, quando o Pinheirense foi campeão. E eu me lembro muito bem que, assim, eu não imaginava ver tanta gente no estádio naquele dia, porque eu fui em todos os jogos do Pinheirense naquele ano. E eu chegava 10 minutos antes, entrava, era uma tranquilidade. E aí, nesse dia eu cheguei, a fila tava rodando todo o estádio. Aonde foi? Foi na Curuzu. 12 mil pessoas, se não me engano. Então, lotou realmente o estádio pra ver futebol feminino. Era uma coisa que eu jamais imaginava ver aqui no nosso estado. E aquilo pra mim foi muito importante. Foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça. Só que naquele dia eu acabei estando perto de pessoas que não são acostumadas a ver futebol feminino. E por que eu falo isso? Porque tem muita gente que não tá acostumada e não entende certas questões que a gente que assiste há muito tempo já entende. E acabei ouvindo muito mais comentários machistas que eu já tinha ouvido da minha vida. O tempo inteiro gente questionando porque ela tá jogando. Coisas que são comuns, acontecem no masculino, mas falam, tá pegando a filha do técnico e coisa do tipo. Aí já estavam falando coisas piores, né, pras meninas. E o tempo inteiro, quando era uma árbitra apitando e falando, porque ela tinha que estar lavando louça. E aí toda vez que alguém errava, no atleta errava, vai lavar louça. E eram umas coisas assim pesadas realmente. Eu não tava acostumada com aquilo, porque eu tava acostumada a sempre ver futebol feminino com as minhas mesmas 5 pessoas, né? Que é o que ia pro estádio. Só com a minha bolhazinha, né? Tinha umas 10 pessoas que iam no estádio e tal. Então, naquele dia tinha muita gente. Então, eu acabei presenciando coisas que eu não tava acostumada. Então, é importante que a gente tenha esse espaço pra falar. Porque muita gente não faz a menor ideia do quanto isso é desconfortável. Às vezes tem gente que acha que é só uma piada e não é. Pois é. E aí tu tá falando... Calma, agora iniciar. Vou-te embora. Muito garbo, elegância. Pô, você... Cara, se tu falaste muito de um ambiente que tu não estava acostumada, só a tua bolha e tal. E aí entra a pesquisa. Isso, por exemplo, as mulheres saem para ver um jogo de futebol masculino, tá? Isso também é ouvido. Como tu vais para campo sem ser trabalho? Tu vais para ver jogo. E como é isso no ambiente que não é a bolha? Porque assim, o que eu quero entender? A gente estava conversando antes de começar a gravar, ou durante a gravação, que é assim, hoje eu vejo muito mais mulheres indo só, com amigas e tal, mudou muito. Mas quando essas mulheres entram, como é isso? Porque eu ouço coisas. Para mim, homem, como é? Como é que tá? O que te fala? O que tu vê? Se tu vais ao estádio. Tô falando de jogo de futebol masculino. Por quê? Porque dá mais gente ainda e a mulherada tá começando cada vez mais a também estar lá e esse ambiente cada vez menos tem que ser machista, tóxico, enfim, com assédio e tal. Eu queria entender. E aí, mais uma vez, para a mulherada falar sobre isso nessa pesquisa, o que sente bem, não sente. Tu entendeste? Eu não sei se eu me enrolei muito. Eu acho que eu entendi. Essa questão, ela é muito complexa, né? Eu acompanho hoje muito mais futebol feminino do que masculino, como eu estava falando mesmo. Mas eu acompanho o futebol masculino. Eu só vou em estádio realmente a trabalho hoje em dia, né? Mas porque não é um prazer para ti, e por isso, por exemplo... Assim, eu já fui em alguns jogos, desde que eu cheguei no Remo, eu fui em alguns jogos, né, da equipe masculina, mas não é que exatamente não seja um prazer. Esse ambiente, ele é um pouco complicado, né, pra mulher. E aí, quando tu vai talvez para essas próprias mulheres que vão com amigas e tal, em algum momento elas se encontram numa bolha, que foi aquilo que eu falei de quando eu ia só pra uma galera que eu tava acostumada, né, que era as mesmas pessoas sempre, quase todo mundo já se conhecia ali no meio, que era mãe de não sei quem, atleta de mãe de não sei quem. Então, quando tu vais pra um local maior, tu fala de futebol todo dia com as tuas amigas, com os teus amigos, mas quando tu vai pra uma bolha
né, para um local maior, tu acaba vivenciando situações mais complexas. Eu já tive várias conhecidas, várias amigas que me falaram que passaram por situações um pouco mais complicadas. Eu vi esses dias uma moça falando nas redes sociais que ela tava xingando o time, e aí ficaram, tipo, olhando assim pra ela, sabe? Querendo discutir com ela, porque, enfim, é uma coisa que eu acho muito difícil que um cara passe. Ele esteja xingando o time, aí um cara dizer pra ele não falar, porque ele não entende. É mais fácil passar o contrário, não estar xingando ele xinga. Exatamente, então, por mais que tu tenha a tua bolha onde tu se sinta confortável, em algum momento tu vai passar por uma situação complicada, infelizmente. Porque é o que eu sempre falo, a gente quer tornar, mas o futebol ainda não é um ambiente acolhedor para mulheres. E aí, a importância de você que está vendo a gente, acompanhando essa estreia do podcast, participa da nossa pesquisa, a pesquisa da FPF. E eu vou dar aqui o nome das... Peraí que eu vou pedir ajuda da produção mesmo. Vou pedir ajuda para pesquisadoras que elaboraram. Bem, a Cássia sabe, né, que é a Maíra Leal, que é jornalista, e a Débora Silva, é isso? Da Silva, isso. É porque eu tô sem óculos. Então, assim, galera, vocês querem tornar o ambiente melhor, porque eu acho o seguinte, vou dar minha opinião como homem, que eu acho que também é importante pra gente trocar. Eu nunca me importei muito com quem estava no estádio. Tipo, se é mulher, se é homem. Eu não sei se tem um pouco da gente ficar meio assustado de estar invadindo um espaço que na nossa cabeça lá de trás era só nosso. Então ali pode tudo. E se a gente for ficar aqui meio que querendo filosofar, a gente vai para outros caminhos também sobre aqui é só nosso, eu posso soltar todo o meu ódio e rancor, né? E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala do que aqui eu posso tudo. É uma coisa que por muitos anos se permeou que isso era ok, isso era aceitável. E não tudo. É. E não é. Isso. Tanto é que por muito tempo aconteceram casos não só de machismo, mas de racismo, de homofobia. Até hoje acontecem, mas antigamente acontecia um pouco mais do que hoje. Hoje ainda existe, mas graças a Deus a gente está vendo mais punições relacionadas a isso. E a gente está discutindo, a gente está aqui discutindo isso, né? A gente está debatendo. Antigamente eu acho que era uma coisa tipo assim, é normal. E nunca foi normal. Mas as pessoas agiam como se fosse. Então... O futebol, o que eu sempre falei, tem gente que não entende isso. Eu falo que o futebol é um ambiente machista, é um ambiente homofóbico, é um ambiente machista, é um ambiente racista. Por quê? Porque ele reflete a nossa sociedade. E uma vez que ele reflete a nossa sociedade, ele vai refletir todos os comportamentos da nossa sociedade. E por que isso acontece ainda num ambiente que deveria ser acolhedor para todo mundo? Porque nós, pessoas, não somos acolhedores. Perfeito. Isso acaba influenciando diretamente no que vai ocorrer dali por diante. Mas a gente precisa entender que o estádio, e principalmente que o futebol como um todo, ele não tem espaço para essas coisas. Eu sinto muita falta no canal, por falar nisso, Nós Queiroz, no YouTube, de uma que está aumentando a presença feminina. Por exemplo, Dia das Mulheres foi agora, ok? Eu fiquei com muita vergonha de fazer alguma coisa no Dia das Mulheres. O que eu desejei foi respeito, conquistas diárias e tal, mas eu queria mais, assim, eu ouço muita mulher falando de futebol quando eu procuro consumir futebol. Na verdade, assim, eu vou mudar minha frase. Eu acho muitas mulheres, eu procuro quem eu goste de discordar até, às vezes. Tu achas isso? Quando é uma mulher falando... né, eu sei, na verdade eu sei o que tu acha, mas assim, ela é mais ruim. Nossa, como ela é boa, como se fosse um elogio. É aquilo que eu sempre falo, né? Parece que é sempre uma surpresa quando ela é boa. E às vezes as críticas são muito relacionadas a isso. E essa é uma questão. Existem mulheres que trabalham no futebol que são ruins. Existem. Assim como existem vários homens que são ruins. Perfeito. Mas a questão é a forma que a gente lida com essas mulheres. É mais rápido que notam isso, né? Que a mulher ruim é bem mais rápida. E às vezes a mulher nem é ruim, mas ali pro entendimento daquela pessoa por exemplo, quando começaram a surgir as narradoras, começou a surgir uma questão de
Nossa, mas ela é muito ruim. Às vezes o cara só não tá acostumado a ouvir a voz de uma mulher narrando um jogo. E é essa que é a realidade. E ele poderia falar isso, porque é uma verdade. É uma verdade, não tô acostumado. É uma coisa que é diferente. Cada narrador tem uma forma diferente. Tu tem uma preferida? A Renata Mendonça e a Natália Lara. São as minhas preferidas. Que estão na Globo. Isso. Tá. Mas a Natália desde antes, porque ela da Zone, da própria... multi-esporte. E de futebol feminino também, já vi ela falando várias vezes, então realmente era uma coisa que há muito tempo já ouvi ela falando. E pra mim sempre foram muito boas, mas eu sempre ouço comentários de ela não dá tanta emoção. A Natália, mas aí tinha gente eu acho também... a Natália melhor do que a Renata, isso não quer dizer que a Renata é ruim. É tipo eu achar o Luiz Roberto melhor do que o fulano. Mas todo mundo também criticava o André Henning porque ele queria dar uma emoção que não existia pro jogo. Então, são situações assim que a gente vê que tá muito permeada em relação ao fato dela ser mulher. São críticas muito relacionadas a isso. Por exemplo, eu vi uma vez a Ana Thaís Matos é uma mulher que ela sofre muito hate. Mas eu entendo que algumas coisas ela falha e eu falo, Ana, por que tu falaste isso? Então eu entendo que certas coisas... Só que a forma que tratam ela é diferente. Sim. A Ana Thaís Matos é excelente falando de futebol feminino. Ela é uma conhecedora muito... Assim, ela conhece muito de futebol feminino. Então, quando ela tá falando de futebol feminino, ainda tem gente criticando porque... questões de futebol masculino. Mas ela tá narrando ali o feminino e mesmo assim... comentando o feminino e mesmo assim tem críticas relacionadas a isso. E acho que, assim, por exemplo, a minha opinião sobre a qualidade como comentarista não pode entrar quando tu falas sobre isso. Ela conhece muito de futebol feminino. Eu, Paulo, tenho que ficar assim, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento. Então eu tenho que acreditar em ti que vive, entendeu? Acho que é isso que a gente tem que ter Não, tá legal. E é uma questão que a gente E talvez as nossas discordâncias dela sejam exatamente as mesmas. Só que tu fala assim, não fala isso, eu digo. Falaste besteira. Porque eu fico numa questão assim, eu não gosto de criticar mulheres que trabalham com futebol, porque eu sei que é muito difícil pra gente. Então, eu tento relevar certas situações. Tu acha que isso vai ser o momento que vai dizer, opa, agora eu posso, isso é uma conquista? Eu acho que sim, eu acho que, como uma vez eu ouvi falar, a gente tem que ser excelente em tudo. E, poxa, deixa alguém ser ruim, sabe? Ela tem o direito de ser ruim se ela quiser. E eu acho que a gente, mulher trabalhando com futebol, a gente não tem esse direito, aparentemente. E aí vira uma situação um pouco mais complexa. Não só. Mas principalmente aqui. Então, é mais isso, sabe? Eu sinto que quando eu tô criticando, eu tô indo junto com a manada, porque na verdade, é a forma que se faz a crítica. Ou porque normalmente quando tu vais falar isso é na rede social, imagino. Às e vezes aí até te levam. Não, mas se for na rede, tu quiseste dizer e eles vão te levar pra B. Exatamente. É uma questão que pra mim influencia muito, é a forma que se diz. Eu posso dizer que, poxa, ela não entendeu isso. Ela falou besteira em relação a isso. Ela não entende nada. Porque sempre é assim. Quando ela fala uma coisa errada... Se tu falar igual do Joãozinho que comenta, até tudo bem. Mas se tu falar ela não entende nada e ele errou aqui, aí temos o problema. Essa que é a questão. E também, assim, a forma que se chegam coisas a elas. Porque a Ana Thaís Matos uma vez, inclusive, mostrou os directs dela que ela recebia eram coisas completamente absurdas. Então aí a gente vê como é que toda vez que uma mulher erra, ela vai pra questão da misoginia. Vai ter gente aqui que vai estar achando que tu tá... falando, né? Eu sei, eu falei uma vez, no Dia das Mulheres eu até falei sobre isso, né? Eu tenho uma visão que eu entendo que talvez muitas mulheres queiram estar aqui nesse ambiente e eu acho muito importante que estejam. Eu sou muito aberta a isso. Sempre que tiverem mulheres querendo aprender, eu estou disposta a ensinar um pouco do que eu sei. Só que a questão que eu sempre falo quando tu é uma mulher no futebol, tem duas sensações que estão o tempo inteiro contigo. A primeira é que tu tá representando uma classe inteira, e aí quando tu erra, parece tu não tá errando tu. Por exemplo, eu, Cássia, não erro. Quando eu erro, eu, mulher, erro. Eu sinto dessa forma, então eu fico com medo disso. Eu fico com medo de errar por causa disso, sabe? É uma sensação que me permeia muito. Tipo, se eu errar, eu vou ser criticada não por eu, Cássia, ter errado, mas por eu, mulher, ter errado. Então,
Essa é uma coisa que, quando a gente trabalha na área, a gente fica o tempo inteiro pensando isso. E, às vezes, talvez, assim, nem chegue a acontecer de alguém estar fazendo isso com a gente, mas a gente pensa dessa forma. Pelo histórico. Pelo histórico. Então, para falar de competência, eu vou te fazer algumas perguntas, curiosidades sobre a tua profissão. Tá? Aí a preparadora física vai falar um pouco comigo. A gente estava trocando uma ideia sobre... Pô, às vezes eu ouço o cara falando, o time caiu muito no segundo tempo. Isso a gente está ouvindo, inclusive, agora no início de temporada, então a gente vai falar de futebol. É óbvio, eu estou falando, quando eu falo muito no canal, gente, 5 jogos, se o teu time estiver voando agora, fisicamente, te preocupa, porque vai dar ruim. Tem alguma coisa errada. Pronto. Então, me dá aí a opinião da preparadora física, Cássia Gouveia, sobre isso e como é um processo de preparação de um time para uma temporada. Tudo bem, se tiver alguma diferença entre feminino e masculino, aproveita. Mas assim... Tem muita diferença, né? Mas assim, falando num contexto geral, eu acho importante a gente lembrar que a gente tem um clima muito único aqui no nosso estado. E aí, é o calor, e né? não é só o calor, essa questão dessa umidade absurda. Eu vou falar de um relato, assim, como profissional, a gente foi jogar uma vez numa cidade, Trindade, Goiás. Eu tinha atletas que elas não estavam cansadas, mas elas vinham até mim, né? Às vezes a gente tinha uma parada, uma falta, elas vinham aqui pro canto e elas falavam assim, eu não consigo respirar. Seco. Tá muito seco, eu não consigo respirar, eu não consigo ficar acumulando baba, um monte de coisa. E aí eu saí, quando acabou o jogo, eu fui olhar. Como é que fala, meu Deus? A umidade do ar. 27%. A gente tá acostumado aqui, 90, água, né? 98, a gente respira água. Então imagina o que é para uma pessoa que tá acostumada, né, nesse ambiente e para um ambiente completamente diferente. Os próprios atletas dizem que não é o calor que pega eles aqui, é o abafado, né? E aí o que acontece? Um atleta demora pelo menos 3 meses para se adaptar ao clima. Opa! Formação. Os 3 meses para se adaptar ali ao clima de uma cidade. Então, como é que tu queres que com um mês, na primeira partida de fato que o cara vai fazer uma partida de verdade... Mas tu ouviu muito isso agora, né? Tô falando de temporada masculina. Sim. Então, eu vejo muitos comentários, gente reclamando e questionando coisas que são, assim, é fisiológico. Não posso cobrar uma coisa que não tem como acontecer. O nosso corpo não se adapta. Vai tu tentar jogar por exemplo, a gente aqui, tentar jogar num lugar seco. É muito difícil, é muito ruim. Então, por exemplo, ano retrasado, quando o Asmac subiu, a gente jogou esse jogo em Trindade, né, que a gente ganhou, e foi uma dificuldade muito grande. A gente fez o gol e a gente falou, fecha tudo, bola pro mato. Fura a bola. Não tem condições, o menino não tava conseguindo respirar. A Musa fez 3 defesas, ela olhou pra mim, eu não consigo respirar. Não consigo fazer mais. Musa é uma personagem. A Musa é uma personagem. Porque agora ela virou goleadora, é isso? Ela é atacante agora, minha goleira. E goleadora! E aí... Tentei levar a Musa no canal. A Musa, ela tem vergonha de falar, é o jeitinho dela. E aí, quando a gente jogou esse jogo, que foi muito difícil por causa do clima, a gente conseguiu ganhar e depois... Só que o que acontece? Na primeira fase do Campeonato Brasileiro, ele é regionalizado. Então, a gente vai o quê? Pra Macapá, pra aqui, pra pertinho. Então, a gente não sente tanto. Aí, quando a gente vai e pega uma Goiás, um São Paulo, a gente sofre. Por quê? Porque a gente não tá acostumado, a gente não vai jogar lá quase nunca. A gente não sabe nem como é. Isso funciona no masculino também. Exatamente. Essa discussão poderia estar muito bem... Está sendo a categoria de base aqui, né? Exatamente. Não é? Existe uma discussão também muito grande, por exemplo, de quando... É porque a gente tem que entender que a gente mora num país continental. Perfeito. E aí, quando a gente joga, vamos supor, um clube paraense vai jogar lá no sul do país, primeiro que se vocês soubessem a logística para chegar lá... Perfeito. Só o fato de o jogador estar... sei lá quantas horas com aquele joelhinho dobrado, meu filho. Você não sabe o quanto isso é ruim. E não sei quantas horas no aeroporto, alimentação péssima. É uma questão que é muito complicada. O Remo passou muito por isso na B. Muito. E principalmente porque naquela época tinham muitos times sulistas, né? E ali, tipo, tinha o Ipiranga que morava
o que morava, né? Que era muito longe da capital, então era um inferno pra chegar lá. Eu vou citar rapidamente. O Kinderman, futebol feminino, Sim. ele fica lá em Caçador. Ano passado, a gente foi jogar lá contra o Kinderman. E o que acontece? Caçador fica em Santa Catarina. Sim. A gente foi Belém, Brasília, Curitiba, Tóquio, Nepal. Curitiba, 6 horas de ônibus pra chegar em Caçador. Essa foi a nossa logística. Sabe quantas equipes venceram o Kinderman lá em Caçador? Uma equipe. Foi o Santos. Só. O Flamengo perdeu lá. Todo mundo perdeu lá no passado. Por quê? Porque é difícil demais de chegar lá. Então eles se valem de um fator muito importante que é a dificuldade que a gente tem de chegar lá. A realidade é essa, hein? E o clima também, que é frio pra caramba em Caçador. E quem tinha isso era a Chapecoense também, né? A própria Chapecoense, que é muito difícil, né? Então, clima, neblina... Tem gente que acha, mas por que jogo em casa? Por que... Vale, tem toda a diferença jogar em casa e jogar fora. E a preparação física desse momento, o cara não é pra estar voando. Porque se for pra... O cara, menino, se tá voando, tem alguma coisa errada no início de preparação. Assim, porque... Vai virar o fio, como a gente fala. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Esse primeiro momento, realmente, as equipes estão aqui. A gente vai evoluindo. Nem todas as equipes conseguem subir da mesma maneira que as outras, mas é importante que a gente esteja ascendendo. Isso é muito importante. E aí é o trabalho do preparador. E aí é o trabalho do preparador. E aí eu queria falar fisioterapia, médico. E o NASP no Remo, isso é bom porque há uma junção disso, que era uma coisa que eu acompanhando o futebol, isso era muito espalhado, né? Não tinha, assim, as pessoas... A equipe multidisciplinar, ela é muito importante. Ela é muito, muito importante. Tem... Quem não tá acostumado, né? Porque existem muitas pessoas por aí afora, não tô falando daqui, eu tô falando fora mesmo, que não entendem e vivem questionando. A ciência é uma coisa que tá evoluindo muito, e a ciência no futebol é uma coisa muito importante. Nem todo mundo lida da mesma maneira com isso, e eu entendo, mas a gente precisa... Mas não tem jeito. E outra, não vai voltar atrás. Não tem como voltar atrás, a gente só vai daqui pra frente. Eu espero que as pessoas entendam isso, porque não é uma questão só de dirigente, de presidente, de técnico. É de todo mundo que permeia o futebol entender o quão importante a ciência é. Jornalistas, torcedores, o quão importante é a ciência e o quanto isso muda a forma que se vê o jogo e a forma que ajuda o atleta também. Pô. E só um detalhe, ganha campeonato. Ganha campeonato, muitas vezes ganha campeonato. Você que quer o seu time ascendendo de divisão, pai, cada vez mais a estrutura vai ser fundamental, né? Porque assim, tu falaste de viagens complicadas, então tu tem que ter descanso para tu te recuperar, para poder tentar jogar o melhor possível no outro jogo difícil. Então, se tu tiver uma recuperação, uma estrutura de recuperação melhor, a tua performance vai melhorar. Eu imagino que seja isso. E esse é o nosso objetivo, né? Nós que somos da área, né, da multidisciplinaridade ali, né, da saúde do futebol, porque eu sei que tem gente que acha que educação física não é saúde, mas é, gente. Então... o teu jogador de futebol que pode não ser, porque atleta de rendimento não. Mas... atleta de rendimento não é saúde, mas eu falo assim, a educação física ela é da área da saúde, então nós ali da área da saúde... Todos temos um objetivo em comum. Qual é o objetivo principal da galera? Inclusive, porque tem gente que acha que não. Nutrição, dentista, tudo isso influencia diretamente. Prevenção de lesão. E é isso que a gente tá buscando. O dente é impressionante, né, O dente, exatamente. E tem gente que... Mas o dente, sim, o dente, sabe até o dente. Sei disso? Eu me lembro, sabe... Bebeto 94. Não era nascida, mas não, eu sei. Não, tudo bem. Bebeto, do Tetra. Ele, durante muito tempo... se lesionava direto até descobrirem que era um foco dentário. E aí... Tem gente que acha que é uma coisa absurda, mas dentista... Ela falou que ela não era nascida. Eu sou de 98, gente. Eu sinto informar pra vocês. Eu nasci na... Nós precisamos falar do etarismo neste podcast. Então... 94 foi a minha primeira Copa do Mundo. Eu nasci no ano de Copa. Que tristeza, 98. Mas logo depois de 4 anos já foste campeão. A primeira vez que eu vi uma Copa, eu fui campeão, pelo menos. Então o dente, o jogador do teu time agora perdeu um pouco da pré-temporada, se eu não me engano, Soares. Eu sei porque eu acompanho, a gente faz lá pro Enós, sigo o Enós. Ele perdeu um pouco do início da pré-temporada, porque no dentista descobriu focos e tal.
É impressionante. E aí, isso tem gente que acha que não, mas isso influencia diretamente na lesão, pode causar lesões. Nutrição, tem gente que fala, mas nutricionista previne lesão? Previne. Porque, primeiro, uma das nossas maiores fontes de recuperação é justamente a nossa alimentação. Então, uma boa recuperação vai fazer com que o atleta tenha menos chance de lesionar, ganho de massa também. E existem inclusive, estudos saíram recentes relacionados ao futebol feminino, que a baixa ingestão de carboidrato ela está totalmente associada a aumento de lesão no futebol feminino. Então, que é o negócio da adiposidade que tem, né? Quanto mais então, a gente vê que é uma coisa ali que todas as áreas da saúde estão com o mesmo foco ali no futebol, que é trabalhar para prevenir lesão. E quando a gente fala de prevenir lesão, não é só que o atleta não lesione, mas que a gente possa fazer com que ele fique menos tempo lesionado. Ou que uma lesão grau 2 possa ser grau 1, ou que uma lesão que podia ser outra coisa, acabe sendo uma lesão muscular ali mais leve. Então, são essas questões que a gente tem que analisar. Quanto menos tempo o atleta ficar longe do jogo, melhor. Prejuízo. Esse cara recebe, essa menina recebe. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Tu és muito apaixonada pela tua área e pelo futebol feminino. Teus objetivos, imagino eu, mas vou te perguntar, estão todos como profissional no futebol feminino? Ou, caso chegue assim, alguém diga, não, eu quero que você seja, nesse primeiro momento, auxiliar, ou você assuma a preparação física do meu time de futebol masculino. Isso é um objetivo ou não? Assim, eu sempre falo que, diferente da maioria das pessoas, eu não faço diferença entre o futebol. Pra mim, o futebol, eu gosto de futebol, feminino, masculino, eu assisto tudo, eu gosto de tudo, e eu não tenho essa preferência em relação eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Não almejo, tipo assim, fazer uma coisa além do futebol, essa é a minha visão, entendeu? Então eu trabalharia no futebol masculino sem problema nenhum. E não deixaria de ser apaixonada jamais. Ajudando. Até porque, pra mim, o futebol feminino como eu posso dizer? É o primeiro local que me abraçou de verdade. Eu trabalhei com futebol de base, mas onde eu me encontrei primeiro foi o futebol feminino. Então foi uma coisa que me abraçou. E eu tenho um carinho muito importante pela categoria que me abraçou. Isso é muito importante. Então vamos lá. A categoria é a mesma. É o futebol. Não, a categoria feminina. Feminina. Então é isso, o uso da categoria feminina tá de boa. Tá. É a categoria que me abraçou, então por causa disso eu tenho um carinho muito grande. Eu quero, sempre falo que trabalhar com futebol feminino também é tentar fazer com que eu possa levar essa bandeira do futebol feminino para onde eu for, independente de onde eu trabalho, o que eu faço, eu vou sempre levantar essa bandeira. E pra gente, que eu vou ter que te perguntar, a gente passou por aí sobre referências e hoje, né, tu és uma, mesmo muito nova, meu Deus do céu, é ano de Copa feminina, e a última Copa do Mundo foi um absurdo de audiência, porra, e assim, você via, eu posso estar falando bobagem, não é a audiência feminina da Copa do Mundo de futebol, não, a audiência, de fato. E tal, qual é a tua expectativa? O quanto isso está afetando positivamente a categoria? O futebol feminino, ali em 2019, a gente teve um boom muito importante, muito especial, né? Aquela Copa do Mundo, ela foi muito importante porque ela abriu... aqui, mesmo com o Brasil não indo tão bem, né? Mesmo com o Brasil não indo tão bem, por quê? Porque a Globo resolveu transmitir. E aí abriu uma visão para pessoas que não eram acostumadas, né? Tem muita... É uma bolha. O que aquilo ali, a Globo acaba passando, acaba atingindo milhares de pessoas. Então, foi uma coisa muito importante. E eu honestamente, né, percebi naquele período ali, naquela época, eu ainda tava na SMAC, né? Sim. Então, eu tinha o Instagram da SMAC no meu celular, porque muitas vezes as atletas vinham querer teste, e aí elas vinham falando lá no Instagram da SMAC. E a quantidade cresceu naquele período de atletas mulheres querendo fazer testes para trabalhar com futebol, para jogar futebol feminino, cresceu muito. Então isso para mim é um dos, assim, a Copa do Mundo, e também uma coisa muito importante que aconteceu aqui no Brasil, porque foi justamente em 2019 que aconteceu aquela medida de que os times da Série A eram obrigados a ter futebol feminino.
Então, isso ali, desde 2019, a gente tá vendo um crescimento muito grande do futebol feminino, muito grande. Ano passado, tanto o Corinthians como o Inter quebraram na final, as duas vezes, né? O Inter quebrou primeiro o recorde de público do futebol brasileiro, o Inter quebrou, e logo depois o Corinthians foi lá e quebrou de novo o recorde de público. Então, isso me mostra que existe uma procura muito maior hoje. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, toda vez que tu fala mais sobre algo, e tu vê tu vai gerar mais... E alguém parecido contigo, né? Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante, porque a maioria das meninas não tinham referências. E isso é uma coisa que muda muito, porque eu sei que teria sido muito mais fácil pra mim se eu tivesse tido uma referência tão grande na época que eu comecei, porque eu não sabia que era possível, só depois que eu fui saber. E hoje elas têm. E como é isso pra ti? Tu seres essa referência? Eu não me considero. Ai, meu Deus, não me considero assim referência. Eu sei que mas tu, no mínimo, estás se tornando uma. Eu digo que eu não me considero referência porque é uma coisa distante, assim, pra gente imaginar, né? Porque. Mas já chegaram em ti? Sim. Então, assim, quando eu falo de futebol feminino, geralmente as pessoas vêm falar comigo, né? É uma coisa que acontece muito. Mas eu, assim, digo que eu não me vejo como referência porque existe muito caminho ainda pra percorrer, sabe? Muita coisa que eu imagino conquistar, muita coisa que eu imagino conseguir na minha área. Então, acho que por isso que eu falo isso, que eu não me considero referência. Mas é importante pra mim que outras mulheres vejam que eu consegui. A menina que levantar a mão na palestra vai ter uma outra mulher pra falar que ela viu. Ou quem vai estar dando a palestra pode ser você e não vai ter a questão do susto. Entendeu onde eu tô querendo chegar? Entendo. Porque parece que não, mas isso é muito, muito importante, cara. As meninas estando no estádio, as mulheres no estádio... Eu tenho filha, né? Tudo bem. Não esquece esse papo da idade, mas assim... Eu amo futebol. Eu tenho um canal que fala de futebol... pelo amor que eu tenho, mas a minha filha não se interessou e talvez eu tenha cometido equívocos também. Eu me lembro de um Dia dos Pais que eu fui com ela, foi meu Dia dos Pais, mas o presente era para mim. Então, talvez isso ajude nós também a dizer, epa, não, bora, porque eu podia ter medo, enfim, não lembro também, mas eu só tô... E não é pieguice, não. É uma discussão que eu acho importante. Desde cedo, né? A gente não é incentivado. Eu acho que é isso. Tipo... E aí, o futebol e tal, eu acho que eu tive culpa, responsabilidade sobre isso e tal. Curiosidades, posso? Que eu acho que a gente... né, referências de jogadora pra ti. Sim. Tu tens ídolas ou referências, né? Assim, eu sempre falo, né, que é muito importante pra mim ter visto a Marta pela questão de ser a maior jogadora de todos os tempos pra mim. E quem discorda tá errado. Mas... É clubista. Quem discordar é maluco. Não, fora que ela é uma monstra jogando bola. Mas assim, além dela, eu tenho como uma referência muito grande tanto a Formiga quanto a Cristiane. A Formiga por causa de tudo que ela fez e de se manter tanto tempo em alto nível. É um absurdo. É um absurdo, né? É um absurdo. Ela pronto, tá aí. Eu vi ela fisicamente é um absurdo. Rapaz, eu vi um teste lá que ela, com 41 anos, ela tava com a taxa... Ela tá no Cruzeiro agora. Isso. Ela tava com a idade metabólica dela de 25 anos. Eu falei, oi, nem eu com 24 tenho a idade metabólica de 25, gente. E aí, eu fiquei surpresa quando eu vi, né? E além dela, também a Cristiane, que não só como atleta, mas ela é uma pessoa que ela levanta bandeiras. Isso é muito importante, porque tu ser uma pessoa que trabalha ali, já por si só é uma bandeira que tu levanta. Mas quando tu defende situações para que tu consiga fazer com que o futebol feminino cresça ainda mais, é muito importante. A própria Tamires, que a gente conversou mais cedo, foi uma pessoa que levantou para falar sobre as coisas que ela achava errada, ela abriu a boca e falou, e é muito difícil que pessoas façam isso. Só que numa posição tão grande como a dela, de uma atleta profissional já, que ganhou várias coisas, e é muito importante que ela fale, porque ela tem a voz dela, e ela precisa ser ouvida. A Cristiane também, fora que ela fazia gol, parecia pelo amor de Deus, o que sabe ainda, né?
fazer gol e não rolou uma treta na convocação, porque ela não foi, porque a Pia... Tu era de que lado? Então, quando isso aconteceu, um pouco antes... Eu tô ligado no movimento. Nas Olimpíadas, eu era Team Cristiane sempre, porque é muito difícil, como é, tipo... Pelo amor de Deus, a maior artilheira das Olimpíadas, isso. E aí, pra mim, era muito importante que ela aumentasse ali o número de gols pra que ninguém chegasse nela, né? Mas e aí depois? E hoje? Pô, quem se machucou agora? A Ludmilla. Putz, a ponta direita, né? Isso, lesão de LCA, que é uma das lesões mais comuns no futebol feminino. Que é o que o Ronald teve? É a mesma lesão. Só que eu sempre falo, essa questão no futebol feminino ela é 2 vezes maior do que no masculino. Vixe, é mesmo? Porque as mulheres... tem vários fatores que contribuem com isso, né? Mas principalmente por causa do fato de que a nossa anatomia acaba facilitando isso. A gente tem o joelho mais valgo, né? A gente tem um valgismo. Pior, quer dizer, 2 vezes mais tempo... Duas vezes mais chance de ter lesão de LCA, as mulheres, mas por causa mais disso. tempo de recuperação... É o mesmo. É o mesmo. Que já é gigante. Né? Só que a chance é muito maior, porque a gente normalmente já tem o valgismo dinâmico, né? O joelho um pouquinho para dentro. Por causa dos nossos quadris serem mais largos, o espaço intercondilar ser menor, então tudo isso facilita para que a gente possa ter uma lesão de LCA. O quê? Intercondilar. Pô. Cássia, alguma coisa que tu queira falar que a gente não... Pô, é óbvio que tem um monte de coisa que a gente não abordou. Se vocês quiserem ver uma parte 2, a gente vai marcar também para... Fala o que tu quiseres agora, nesse término e tal. Não vou te perguntar nada. Assim, no final a gente conseguiu o que queria, que era trocar uma ideia, minhas dúvidas e assim, bater um papo. Eu sou fã da Marta. Eu acho que assim, eu acho a Marta gênio. E eu fico muito feliz da gente viver no país que teve os 2 maiores de todos os tempos nas 2 categorias. E para mim não há discussão sobre uma nem e sobre o outro. Não há. E a Marta não é o Pelé. Não quer dizer, ela é a Marta que para tantas e para tantas das meninas, essa menina é a Marta do basquete. Eu espero muito que isso aconteça e acho que já está nesse processo, porque o cara pode ser o Pelé do basquete, mas a menina pode e deve ser a Marta do basquete, a Marta do tênis, porque ela é fenomenal. Ela está agora porque 37, 36, jogando, se readequando, isso. Então assim, fala aí, obrigado. Foi ótimo bater um papo contigo, aprender, trocar ideia, tirar dúvidas. E a gente falou de muito dessas coisas, né, do assunto primordial, mas também falamos de preparação física, que eu acho que é isso que a gente tem que mostrar. É a competência permeando o nosso papo e o amor que a gente tem em comum pelo futebol. Tu militando nele lá dentro e eu tentando brincar no bom sentido com ele aqui fora. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Para mim é sempre muito importante falar desses assuntos, porque é aquilo que eu vivo diariamente, né? E eu sei que o futebol feminino precisa ocupar todos os espaços. Então, sempre que me chamam para falar de futebol feminino, é uma honra para mim, porque eu gosto de levantar essa bandeira, porque eu quero que o futebol feminino ele cresça cada vez mais. E eu sempre aproveito, toda entrevista que eu faço, tudo que eu falo, eu sempre aproveito para chamar as pessoas para assistirem futebol feminino de uma maneira mais presente, né? Tá passando futebol feminino na TV de uma forma agora que vocês nem imaginam. Tá passando o tempo inteiro. Se tu procurar no YouTube, tu vai encontrar jogos de futebol feminino. Se tu ligar a televisão, tu pode encontrar jogos de futebol feminino. Mas tu também pode acompanhar nos estádios, e isso é muito importante. No ano passado, a torcida do Remo fez uma festa muito bonita na final pra gente, e isso pra mim foi uma coisa incrível, que acabou fazendo com que o nosso título 100% fosse ainda mais bonito, né? Ver a torcida ali foi uma coisa muito importante pra todas as meninas, eu tenho certeza. Não à toa que a gente começou o jogo um pouquinho nervoso. E o 100% que está na moda, né? A gente gravando. E aí, então, pra mim foi muito importante ver tanta gente ali no estádio. Então é uma coisa que eu sei que é importante para as meninas, porque elas falaram várias vezes. Elas começaram o jogo um pouco nervosa, né? Porque tinha a torcida ali presente. Era uma coisa muito bacana que elas estavam vivendo. Então eu sempre falo, acompanhem futebol feminino, pesquisem sobre futebol feminino, vejam os jogos dos times de vocês. Torçam pro time de vocês, mas torçam também pro time feminino de vocês. Isso é muito importante. Até porque é o time de vocês. É o time de vocês. E vai ajudar muito a gente. Porque a gente precisa desse apoio para que a gente possa ficar mais forte e possa crescer cada vez mais. E aí eu vou acrescentar. E vamos melhorar a experiência da mulherada,
das mulheres no estádio, seja no futebol feminino, vamos todo mundo, nós também, porque talvez a gente aprenda lá, porque esse ambiente vai mostrar para a gente como deve ser feito e trazer isso para a furada de bolha que você falou, porque eu acho que é muito importante. A reflexão que eu fiz sobre a minha filha e hoje eu acho como um homem que eu vejo uma evolução. A gente está aqui para ver a visão de vocês também, né? Porque, Paulo, nossa, que legal a gente está no estádio. Como é que a gente está no estádio? E, mais uma vez, a pesquisa está aí, está no site da federação, é isso? Então, vá lá. Eu queria também, além de agradecer a Cássia, a gente vai estar aqui mais vezes. Terão outros componentes, outros assuntos que a gente vai, nesse primeiro momento, bater sobre Parazão inclusivo, que não pode ser o ambiente, aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Isso é uma coisa que não dá, porque senão teu filho não vai, né? Teu pai, tua mãe, tu não vai ter uma experiência que ia ser muito melhor caso ali não pudesse tudo. Então, acompanha o FPF Cast, vem com nós, que foi muito bom. Valeu!